Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. E quando se fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi. Eu estudei muito, estudo muito até hoje, mas eu sou um cara que eu gosto do Espírito Santo. Minha vida está solito, trancado em algum lugar sozinho. Eu gosto muito de ficar sozinho. Minhas manhãs são solitárias. Às vezes eu entro no meu quarto. Eu tenho um quarto lá em casa que aí assim faz uma caneca de café. Ela diz: você vai para o quarto ou vai sair? Eu digo: eu vou para o quarto. Ela já sabe. Ela põe uma caneca de café lá e eu fico lá, cheirando, quietinho. Às vezes faço jejum de palavra o dia inteiro sem falar uma palavra, só dando cheirinho, só recebendo. Oração não é para você dar ideias para Deus. Oração não é você dar conselho para Deus como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você ouvir a Deus. Cara, eu vou levar você comigo em algumas igrejas aí para me ajudar, velho. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração tem a ver com ouvir a Deus. Amém? A palavra ouvir no hebraico ela vem da palavra chamar, e obedecer também é chamar, porque no vocabulário de Deus ouvir e obedecer é a mesma coisa. Deus não tem duas palavras, ouvir e obedecer. Para Deus é chamar, ouve e obedece. Ouve e obedece. E quer saber de uma coisa? Obedecer a Deus é gostoso. É gostoso obedecer a Deus. O meu problema não é falta de obediência. O meu problema é muita distração. E eu não paro para ouvir. Porque eu te garanto que se você ouvir, se você ouvir, você vai querer obedecer. Porque você tem segurança no que você ouviu. Você sabe o fim das coisas. O nosso problema não é falta de obediência, é falta de atenção, de ouvir o Espírito Santo. Provérbios 20, versículo 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha o mais íntimo do ser. O problema é que eu sinto. Às vezes a pessoa diz: pastor, mas eu não estou sentindo. Mas a fé não sente, a fé sabe. A fé é uma convicção, não é um sentimento. Eu não preciso sentir para saber, eu preciso saber para sentir. Mas eu não estou sentindo nada, eu não tinto. Você não tem que sentir. Mas eu estou sentindo a presença de Deus. Quer saber o que eu penso? A presença de Deus você não sente, você conhece. Como assim? Porque vai ter dias que você não vai sentir nada, mas mesmo assim Ele vai dizer: eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu sei que você está aqui, Jesus. Eu não estou arrepiado, não tenho calafrios. Fala a verdade, sentir é bom, é ou não é? Muito bom. Então às vezes quando você não sente, você pensa não estar presente, porque você não sente. A manifestação de Deus não tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com as suas convicções. Por isso o Espírito Santo, quando Ele está num lugar, fique esperto que alguma coisa vai acontecer. Mas eu não sinto, você não precisa sentir. O sentimento tem a ver com a alma, não tem a ver com o espírito. E a palavra de Deus, ela não alimenta a alma, ela alimenta o espírito. E muitas vezes nós tomamos decisões por sentimentos, não por convicções. Na maioria das vezes que Deus falar com você, vai contra o que você está sentindo. Uau! E eu sei que é muito mais fácil obedecer o que eu estou sentindo do que o que Deus está falando. Sentimento tem a ver com a alma. Não escolha por sentimento, escolha por convicção.
Jesus um dia disse: Senhor, se tu puderes, afasta de mim esse cálice. Eu não quero. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não quero ir. Mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Abre sua Bíblia comigo. Ei, nós vamos se dar bem aqui, gente. Abre em Êxodo 25. Por que essa festa? Abrir a Bíblia faz festa? Glória a Deus. Êxodo 25 fala de quando Deus mandou fazer o tabernáculo. Eu quero usar alguns versículos daqui para a gente entrar. O que eu vou falar hoje, a gente não vai terminar hoje. Nós vamos terminar amanhã. Mas vamos ver o que dá, né? Vai ser legal. Esse lugar está muito carregado, irmão, da presença de Deus. Êxodo 25 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Aí ele começa a dizer o que ele quer: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, maraná, maraná, maraná. Versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Versículo 17: também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto do querubim estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu te darei, ou seja, as tábuas da lei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel, acerca de tudo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. O nosso problema não é falta de obediência, é falta de atenção nos detalhes. Deus é detalhista. Nós dissemos assim: Deus perdoa todos os meus pecados. Deus diz: por que você não fala o nome deles? Por que você não diz para mim quem você realmente é? Por que você enfeita a sua oração? Por que você é tão religioso para falar comigo? Eu tenho um filho de 12 anos, e quando ele quer falar comigo, sabe o que ele faz? Ele estende a mão e diz: eterno e soberano Deus. Não, ele diz: Pai, ô Pai, olha aqui, eu estou falando contigo. Por que nós criamos formas e fórmulas de tocar o coração de Deus? Por que a gente acha que Deus gosta de uma coisa quando Deus é simples? Deus gosta de coisas simples. Nós é que somos complicados, Deus não é complicado. Nós é que complicamos as coisas. Hoje, irmãos, estar ocupado virou status de ser importante. Quantos de nós temos tempo para Deus? Vocês ficaram tão quietos agora. Quantos de nós gastam tempo com Deus durante o dia?
para conversar. Quantos de nós vai comprar uma roupa e pergunta para ele: essa está boa? Pastor, mas isso é meninice. Mas é tudo que Deus quer, que você seja um menino, como Davi, cabeça de rei e coração de menino, cabeça que governa e coração que se rende. Quantos de vocês botam Deus nos detalhes? Pergunta para Deus coisa que parece insignificante. Quantos deixam Deus participar de tudo? Parece que hoje estar ocupado virou sinônimo de ser importante, ou seja, eu tenho que estar ocupado para ser importante. Não, Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do relacionamento. Eu não posso trabalhar para um Deus que eu não conheço. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como que eu vou dar explicações? As pessoas não querem ouvir você falar de Jesus, elas querem ver Jesus em você. Elas querem ver o Espírito da verdade em você, o Espírito da glória de Deus em você. Elas querem que você sinta o amor de Deus. Deus quer que você sinta o amor dele e transmita esse amor. Agostinho falava uma coisa interessante, ele diz: pregue o Evangelho, e se preciso for, abra sua boca. Porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele é pregado com a vida. O Evangelho não é simplesmente frases de efeito, não é autoajuda, é ajuda do alto. Talvez nós vamos precisar fazer revisões, por isso que eu disse nos próximos 10 anos, nós vamos precisar fazer revisões na nossa teologia. Por quê? Porque parece que na nossa teologia tem mais autoajuda do que ajuda do alto. Tem mais sobre Platão do que de Abraão. A nossa teologia filosófica, ela tem dificuldade de sofrimento. Parece que quando se fala de sofrimento na igreja, as pessoas mudam de igreja. Por isso, parece que sofrer é uma palavra. Quantos vieram buscar a sua vitória? Quantos vieram buscar a sua bênção? Eu não tenho bênção para te dar, até porque Deus já te deu. Efésios 1:3 diz que Ele me abençoou, artigo definido, com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E o versículo 4: Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Pastor, então quer dizer que o Senhor não vai me abençoar? Não, abençoar é uma coisa. Eu estou dizendo que você não pode esperar de um homem o que só Deus pode te dar. O nosso trabalho aqui não é dar nada para você, é mostrar e provar para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Não vai vir. O Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele já veio e nunca mais voltou. Ele já veio e nunca mais voltou. Mas nós temos dificuldade, parece que a gente trata a Bíblia como um livro de história ou um livro de esperança, não um livro de realidades. Quando Jesus chegou em Betânia, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, e Marta se joga no chão em João capítulo 11, e ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado. Jesus diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela disse: eu sei, no último dia. Ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Ou seja, eu estou aqui agora, é agora que vai acontecer. Nós estamos sempre esperando algo que já temos, porque é mais fácil de explicar. É bom sempre ter esperança, mas você já tem. O Espírito Santo não é uma promessa. Jesus disse: eu vou e Ele virá, Ele já está aqui. Por que você não se relaciona com Ele? Se Ele já existe, por que você não começa a fazer perguntas para Ele? Ele responde: pastor, experimente. Talvez leva uma semana, talvez leva 1 minuto, talvez leva 1 ano, talvez leve 1 década. Porque o segredo não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Não é o quanto você tem espiritual, mas o quanto Deus tem da sua humanidade. Porque cada encontro com Deus você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele.
Cada vez que eu entro num quarto para estar com Jesus, eu perco algo de mim, eu perco as minhas tentações, eu perco os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, e eu sou carregado da sua glória. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Glória a Jesus! Isso é relacionamento. Deus sempre vai provar você nas coisas. Essa música era um ambiente de glória quando Deus deu para o Reuel ano passado, no começo do ano. Nós estávamos pregando e o Reuel fez essa canção enquanto ministrávamos. E eu falei: Reuel, Deus me mostra que essa canção vai explodir no Brasil, mas não é para te abençoar, é para provar seu coração. Porque quando Deus quer provar alguém, Ele dá. O barco de Pedro não afundou, não correu risco de afundar quando não pescou, correu risco de afundar quando ele estava pescando. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Mas no dia, a hora que ele começou a pescar, o barco começou a afundar. Por quê? Porque quando Deus quer te provar, Ele te dá. Aí você diz: Deus está me abençoando. Não se engane, Ele não está te abençoando, Ele está te provando. Porque Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele tira tudo que está te tirando dEle. Oh, alguém está me entendendo aqui? Então, se o Espírito Santo não for prioridade na sua vida, Ele não quer ser secundário, Ele quer ser prioritário. Ele tem que ser prioridade, Ele tem que ser a primazia, o primeiro. Ele tem que ser consultado em tudo. Aleluia. Você pode trabalhar, mas não ter significado naquilo que você está fazendo. Você pode ter uma atividade, mas não ter satisfação no que você faz. Por quê? Porque só o Espírito Santo é que dá satisfação, querido. Amém? É só o Espírito Santo. Servir a Deus é uma bênção. E Deus sim, Ele nos abençoa diariamente. Ele tem bênção. Só que eu preciso entender que mesmo que se Deus não me dê nada, eu entendo, se Ele não está me dando é porque Ele não quer me provar. Alguém me disse esses dias: você não tem problema com a fama? Eu disse: não. Você não tem problema em aparecer e isso e aquilo? Eu disse: não, porque o problema não é a fama. O problema é a fama sem causa. O problema é você ser famoso e não ter uma causa para essa fama. É você ter dinheiro e não ter uma causa para esse dinheiro. É você ter autoridade e não ter uma causa para essa autoridade. Amém? Porque o que nos une não é a posição, é a causa. Amém? Eu moro lá em Itajaí, você mora aqui em Betim. Não estamos na mesma casa, mas temos a mesma causa. O que nos une é a causa, não é a casa. Amém? Pessoas podem congregar no mesmo lugar e não ter a mesma causa. O que nos une é a causa. É você quer uma coisa, eu vou te ajudar a pegar isso, e eu quero isso, assim como você quer. Qual é a nossa causa? A minha causa é o Espírito Santo. Ele é a minha primazia. Então nós precisamos entender, porque ser cheio do Espírito Santo. Alguém me disse esses dias lá no Mevan: pastor, o culto hoje estava glorioso, eu caí 3 vezes na unção. Eu disse: que bom. Por quê? Porque nós medimos a presença do Espírito Santo pelo aquilo que nós estamos sentindo. Irmãos, não. Alguém me perguntou esses dias: pastor, por que parece que as pessoas não caem mais na unção? Você lembra? Tem uma irmã lá na igreja que ela me disse esses dias: eu me lembro quando Deus te usava. Ela disse: eu lembro, pastor, quando Deus usava o senhor. Eu digo: Ela disse: eu me lembro quando o senhor, meu Deus, como Deus te usava. Você vinha assim na beirada do altar e fazia assim, ó, receba. E blá, 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 caía todo mundo, né? Eu disse: pois é, né? Que bênção que era. Ela disse: pastor, parece que as pessoas não caem mais na unção. O que está acontecendo? Eu digo: agora Deus está derrubando elas por dentro.
Deus está derrubando você por dentro. Você ia num culto ungido, você tinha que cair na unção para se sentir ungido, porque parece que se você ficava de pé, todo mundo era ungido, menos você. E se você não caísse, a gente dava uma força. Mas hoje Deus está derrubando a gente por dentro, quebrando os conceitos, resgatando os princípios, restaurando os valores. Sim, Deus está fazendo isso. Tudo que você vê externamente acontecendo no Brasil, todos os tronos que você vê caído, tronos de corrupção, tronos de Mamon, tronos de Jezabel, tronos de orgulho de Leviatã, tudo que você está vendo cair aqui fora, é porque Deus está derrubando aqui dentro. Aleluia! Glória a Jesus. Tudo que Deus faz dentro de um homem vai se manifestar para fora. Agora Deus não vai fazer nada através de você sem fazer primeiro em você. Você só pode pregar onde você já foi pregado. Sim! Como explicar uma coisa que você não experimentou? A vida com Deus não é uma vida de informações. Irmãos, eu dou aula em seminários, nós temos seminários, oxalá pelo carisma. Mas escutem bem o que eu vou dizer e guardem isso no seu coração. Homens de Deus não são formados em salas de aula. A sala de aula é para treinar o seu intelecto. Porque Deus você não estuda, Deus você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie porque você sabe, não se glorie porque você tem, não se glorie porque você pode. Se glorie em saber quem eu sou, porque quando você sabe quem eu sou, você sabe o que eu faço. Saber quem eu sou e que faço. Você consegue botar a Bíblia aqui? Consegue botar a Bíblia aqui no telão? Bota lá Daniel 11:32. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Respeite o processo. Conhecer a Deus, se tornar para fazer. Não é fazer para se tornar. Amém, queridos? Não precisa não, pastor. Tranquilo, de boa. Tá lindo. O povo que conhece a Deus se tornará e fará. Não faça para se tornar, se torne para fazer. Não faça do ministério um sacrifício. Quando a Bíblia diz apresentai os vossos corpos, não é o vosso ministério, é os vossos corpos como sacrifício vivo. Porque servir a Deus não é sacrificar, não é sacrifício. Entenda bem, sacerdócio começou antes de sacrifício. Sacerdócio é serviço. Adão já trabalhava no jardim para Deus. Sacrifício foi feito depois do pecado, não antes. Antes era sacerdócio. Por isso que Jesus foi lá, fez o sacrifício para me devolver o sacerdócio, para me devolver o serviço. O serviço é gostoso. É gostoso servir a Deus. Eu não estou cansado de servir a Deus. Servir a Deus para mim não é um sacrifício. Sacrifício é ter que matar minha carne todo dia. Sacrifício é ter que renovar minha mente todo dia. Sacrifício é ter que estender a minha mão, não o dedo, todo dia. Ah, meu Deus, alguém adore o Senhor aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ser consumido pelo teu olhar, Senhor.
quero subir no teu colo. Como criança me embriagar no teu amor, quero te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer mais e mais. Você entende por que eu trago o Reuel? Irmão, o Reuel não vem para fazer fundinho. Se fosse fundinho, eu trazia um CD. É para que se cumpra o que está na Bíblia. No Salmo 143, se eu não me engano: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava 2 instrumentos de batalha. Davi, quando guerreava com homens, ele usava uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele usava uma harpa. Eu estou aqui com você guerreando na espada, e ele está ali com o dedo expulsando os demônios que vêm roubar a palavra antes que ela chegue no seu coração. Alguém adore o Senhor aqui, entenda isso. Já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, clame pela glória de Deus, clame pela glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória. Eu estou aqui com a espada. Bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então entenda, a palavra de Deus, quer cantada, quer pregada, é a palavra de Deus. É por isso que quando você ouve o evangelho que prego, você diz: ficou mais claro? Claro que ficou mais claro. Fica claro, porque ele está me ajudando a abrir a nossa mente, porque é exatamente onde o inimigo quer tentar, onde ele tenta roubar. Ele chegou ao entendimento desta geração para que neles o evangelho não exerça a sua autoridade. Por isso você não tem que gostar do culto, você tem que entender ele, porque você só desfruta o que entende. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. O maligno não vai roubar a sua semente, não vai. Quando você entende, irmão, já era. Ninguém mais consegue tirar isso de você. E esse é o meu trabalho, trazer luz às escrituras, mas experimentando Deus, não informando acerca de Deus. Não informando. Eu não posso deitar Deus numa maca, abrir ele no meio e fazer a anatomia de Deus. Eu tenho que experimentar. Por isso que ele se revelou a Pedro, homens que não sabiam ler. Veja bem, eu não estou fazendo uma apologia contra estudo. Eu estudo, irmão, o dia todo dia. Leio um livro por semana. Eu estou dizendo que você pode estudar tudo sobre Deus e não conhecê-lo. Você pode estudar nas melhores faculdades, nas melhores universidades e não conhecê-lo. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa conhecê-lo até o ponto de acreditar. Amém, querido? Você precisa, porque às vezes a gente só faz uma nutrição, né? Semana passada eu parei o meu carro
para poder fazer uma manutenção, porque eu fico nutrindo ele o mês inteiro com boa gasolina, com calibrando o pneu. Nutrição é bom, mas a manutenção. Acendeu uma luz no painel, o que é que eu fiz? Eu passei no posto, botei um óleo, fiz aquilo, e fui nutrindo. Acendeu outra, e acendeu outra, e eu corri na autorizada e disse: olha, o que está acontecendo? Ele disse: ainda bem que o senhor chegou aqui, esse carro nós vamos ter que parar ele. Eu disse: quanto tempo leva? Amanhã já está pronto? Não, pastor, vai uma semana aí. Eu disse: como assim uma semana? Ele disse: se o senhor tivesse parado na primeira luz que acendeu, era só 2 horas. O problema é esse, é que acende uma luz e você continua. Você faz do serviço para Deus um sacrifício, porque eu tenho que fazer a obra. Não, você não tem que fazer a obra. Essa obra não é sua, você é cooperador dela. Essa obra do Espírito, só quem pode fazer é Ele. Por isso não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então para tudo, vai para casa e faz uma manutenção antes de começar o ano. Antes de fazer, eu esse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o meu plano de vida. Para tudo e deixa Ele fazer um plano para você. Deixa Ele fazer a carta de voo para você. Deixa Deus te organizar. E meu Deus, eu preciso falar de Êxodo 25. Esses dias, irmãos, Deus está construindo lugares de fundamento, não é lugares de manifestações. Amém. Amém. Eu recebo. Já está marcado. Em nome de Jesus. Eu recebo. Amém, querido. Glória a Jesus por essa palavra. Irmãos, escute. Quando chega o tempo de Deus na sua vida, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Já não é mais a sua força. O problema é que nós vamos crescendo, cresce a nossa família, cresce a nossa empresa, cresce o nosso ministério, e nós vamos saindo do lugar do altar. Quando a igreja, o primeiro modelo da igreja na terra, quando ela começou a crescer, sabe o que os apóstolos fizeram? Eles disseram: chame homens para este importante negócio, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Não, ou seja, não deixe que o crescimento tire você do altar. O lugar mais importante da sua vida não é o púlpito, é o altar. O fogo arde continuamente, não é no púlpito. Há uns anos atrás Deus me ensinou um princípio. Ele disse: Luiz, manifesta no púlpito o que você recebe no altar, estabelece na mesa e santifica no leito. Ele disse: esses são os 4 ambientes que você vai passar mais tempo na sua vida. É no altar comigo, no leito com a sua esposa, na mesa com os seus filhos e obreiros, e no púlpito com o povo. Se esses 4 ambientes estiverem organizados na sua vida, não tem como eu não fazer, não tem como eu não vir. Eu vou repetir para você marcar. Manifesta no púlpito o que você recebe no altar, estabelece na mesa e santifica no leito. São os 4 ambientes que os filhos de Deus passam mais tempo. Porque quando eu falo púlpito, eu não estou falando púlpito de Lagoinha, eu estou falando qualquer lugar pode ser o seu púlpito. Às vezes você arma. Hoje eu e o Reuel entramos na sala VIP lá de Congonhas. A moça que estava servindo um cafezinho, eu peguei na mão dela, e ela disse: o senhor é pastor, não é? Eu digo: sou, eu quero orar por você. Eu estabeleci um púlpito ali. Jesus montava um púlpito em qualquer lugar. Não espere alguém dar um microfone para você se sentir útil.
Eu tenho que falar de Êxodo 25. Não, eu sei falar de Êxodo 25. É que está vindo. Amém? Para, querido, para ouvir a Deus. Por que Deus mandou fazer um lugar e disse: prepara tudo, porque ali eu virei e falarei contigo acerca de tudo que tu tens que falar para eles. Deus não quer me dar pregações. Eu não abro a Bíblia para tirar pregações da Bíblia. Eu não leio a Bíblia para tirar coisas delas. Eu leio para ela tirar coisas de mim. Quando eu leio a Bíblia, eu deixo que ela tire o que não é bom. Eu não leio a Bíblia para pregar para você. Ela prega para mim todo dia. Então aquilo que me fere, eu digo: eu não vou ficar ferido sozinho, eu vou ferir meus irmãos também. Eu não vou sofrer sozinho não, pastor. Eu vou bater neles também. Porque se isso não está fazendo bem para você, não vai fazer bem para quem te ouve. Se isso não está curando você, não vai curar ninguém ao seu redor. Então, eles vão fazer o tabernáculo. Quando eles vão fazer o tabernáculo, agora deixa eu explicar, porque eu preciso explicar para você isso, porque nós vamos terminar isso amanhã. Lembra que amanhã? Eu por mim fico aqui até amanhã, não tem problema. Estou sossegado, tendo comida e bebida, o resto, né? O pai está aqui mesmo. Estou que nem Pedro, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Pedro não era bobo não, né? Vamos ficar aqui, não vou sair daqui não. Está gostoso aqui. Então você precisa entender. Deus diz para Moisés: vai lá buscar o povo. Quando Deus diz para Moisés, agora como que Deus diz para Moisés: vai lá buscar o povo? Aonde que Deus fala com ele? Deus fala com ele numa sarça ardente. Êxodo capítulo 3, Moisés está lá, todo dia ele está lá cuidando das ovelhas do sogro no monte. E é comum sarça pegar fogo. No deserto sarça pega fogo. Só que de noite ela apaga. E tinha uma que não apagava de noite. E aí ele disse: eu vou lá ver que estranha visão é essa. Por que a sarça ela queima e não consome? E a Bíblia diz assim: vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou ao Senhor com ele do meio da sarça. Ou seja, o fogo está ali, Deus não fala, Ele só mostra. Deus fala com quem tem interesse no que Ele está mostrando. Está ali, Ele está mostrando, mas Deus não fala. A minha preocupação, irmãos, é que quando Jesus nasceu, quem viu foi os magos, não foi os sacerdotes. Porque Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. Por isso você pode estar numa igreja há 40 anos e chegar alguém em 40 dias e está mais interessado do que você. Você botou no piloto automático. Vamos para a igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho. Põe uma verbinha ali no envelope: igreja, casa, trabalho, casa, igreja. Você sabe que aquela música o cara vai pedir para levantar a mão. Você sabe que depois a outra é assim. E pronto, você está no automático. Você não está tudo certo. Não, Deus não te chamou para viver isso. A vida com o Senhor tem que ser um caminho de novidade de vida. O dia que você parar de chorar pela palavra de Deus, tem alguma coisa errada com você. O dia que você não sentir mais paixão pelo que lê, paixão pelo que vê, o dia que você não tem mais vontade de estender a mão para ninguém, o dia que você não se coça assim para ver se tem um dinheiro para abençoar alguém, você está perdido, amigo. Não, mas eu sei, pastor, mas não adianta saber. Nicodemo chegou para Jesus e disse: Senhor, nós sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus disse: Nicodemos, não adianta você saber, você tem que nascer de novo, amigo. Não adianta você ser crente, você tem que nascer de novo. Não adianta eu ser da Batista da Lagoinha, do Mevão, da Quadrangular, da Batista da... Não, eu tenho que nascer de novo. As coisas de Deus têm que estar entranhadas dentro de mim. Então Deus falou com ele do meio da sarça, porque viu o interesse. Vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou com ele do meio da sarça.
Aí o Senhor fala com ele: Moisés vai lá, Moisés vai lá, Moisés vai lá, tira o meu povo. E Moisés dando desculpa: Senhor, eu não sei falar, Senhor isso, Senhor aquilo, eu não sei falar. Deus diz assim: o que é isso na sua mão? Ele disse: um cajado. Deus disse: então joga na terra, ou seja, usa o que você tem para a terra. Por isso, irmãos, que quando Elias subiu, a capa caiu, porque a unção é para a terra, não é para o céu. Deus me ungiu para a terra, não foi para o céu. Quando Elias foi, a capa ficou, porque a unção fica. Amém? Deus não me dá uma coisa para ficar comigo, a minha unção. Não, eu tenho que passar isso. Eu sou um rio, não sou uma represa. As coisas têm que correr de mim. Aleluia. Nada pode parar em você. E Moisés foi dando desculpa e foi dando desculpa, mas ele foi. Chegou ela e tirou o povo, levou o povo junto. Tirou o povo e botou ao redor do Sinai. Êxodo 19, Deus diz o quê? Deus fala assim, Êxodo 19: Moisés está no monte falando com Deus e o povo está ao redor do monte. Deus diz assim para Moisés: vai lá e diz ao povo que se eles ouvirem a minha voz. Depois você lê Êxodo 19, versículo 3 em diante. Deus diz assim para Moisés: diga para o povo que se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então eu serei o vosso Deus. Embora toda a terra seja minha, eles serão a minha propriedade peculiar. Moisés desce e diz: gente, falei com Deus ali, Deus está descendo. Deus disse para a gente não tocar no monte. No terceiro dia ele vai descer. Por que Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas? Por que Deus não faz hoje já que quer fazer? Porque tem coisas que Deus não pode fazer se você não está pronto para recebê-la. É desperdício de semente, é desperdício de unção. Deus não dá unção para quem fica em casa jogando videogame. Deus não dá unção, irmão, para quem fica em casa com as suas coisas. Não, mas agora vou lá para a igreja. A unção não é para 2 horas de culto. A presença do Espírito Santo é para dentro de um avião, dentro de um ônibus, na empresa, aquele cara que senta do teu lado, aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra, aquele cara que está esperando chegar de noite para enfiar uma faca no peito, botar uma arma na cabeça. E quem sabe você é o cara que vai ajudar ele. A unção não é para a igreja, não é quantas pessoas entram aqui para adorar, mas quantas saem para servir. Eu nunca serei cheio do Espírito Santo se eu não me esvaziar de mim mesmo. Nunca. Então Moisés disse: ó, Deus vai descer. Deus disse, o povo disse: pode dizer para Deus que o que Deus mandar a gente faz. Deus mandou fazer. Deus disse: ouça, o problema é esse, a gente sempre quer fazer sem ouvir. Aí o povo disse, Deus disse, o povo disse: pode descer, Deus. E aí Êxodo 20, versículo 18, Deus desce com tudo. E Deus gosta de aparecer. E quando ele desce, a clangor de buzinas, o monte estremece e fumega. E a Bíblia diz que o povo sai correndo. E o povo diz assim: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E o povo sai correndo. Sabe o que é que a gente faz? A gente sempre prefere que o Moisés venha aqui na frente e fale de Deus para a gente. Até hoje. A ideia de Deus nunca foi essa. Eu não estou aqui na frente para falar de Deus para você. Eu estou aqui da frente para te ensinar a ouvir a Deus. Para ir para casa, fazer tudo, tirar tudo da sua cabeça, tudo que está roubando você de Deus. Toda a idolatria, porque a idolatria não é só uma imagem na sua frente. Ídolo, fala de ídolo, latria é serviço a um ídolo. Tudo que você presta serviço pode estar roubando você de Deus. Até seu ministério, até a Bíblia. Como assim a Bíblia? A Bíblia, ela não é o centro, ela é a base. O centro é Cristo. Porque o centro é o verbo vivo, não o verbo escrito.
Aí o povo disse, nós não queremos ouvir Deus para que não morramos. Fala tu, Moisés. Deus disse, sobe aqui, Moisés. Moisés subiu e Deus disse, já que eles não querem me ouvir, vamos escrever para eles então: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não. Nunca foi a ideia original de Deus. E a gente diz, a graça veio depois da lei. Não, a lei veio depois da graça. A lei veio para quem não quer ouvir a Deus. Porque todos os lugares onde os relacionamentos são fracos, as regras têm que ser fortes. Mas todos os lugares que os relacionamentos são fortes, as regras são fracas. Porque Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Solta o leão que está aí dentro, solta, bota para fora. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.